Fala pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de história, onde nós vamos falar um assunto muito legal, muito interessante, chamado Mesopotâmia, tá certo? Eu gostaria de começar a nossa aula hoje falando sobre esse assunto com vocês. Na nossa próxima aula a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam saudáveis e que logo em breve nós possamos estar todos juntos, né, na escola para dar continuidade ao nosso ano letivo e também desfrutar da presença um do outro, tá certo? Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar somente do capítulo 4, com o tema Mesopotâmia, o crescente fértil, tá certo? A partir da página 70 você pode acompanhar a aula aí, faz a leitura de todo o capítulo, tá? É muito importante frisar isso, que você leia todo o capítulo, não se detenha apenas a essa aula aqui, mas leia o capítulo inteiro, tire suas conclusões, tiver dúvidas, manda lá no Clube Escola, tá bom? Nossa pasta de exercícios, da página 72 até 89, e aí estão as páginas onde você deve responder os exercícios baseados no texto do seu livro, tá bom? Se você tiver dúvida, acesse meu e-mail, manda um e-mail com suas dúvidas ou lá no Clube Escola que eu respondo também. Tá ok? Dicas de canais no YouTube para você agregar conhecimento, para você somar conhecimento aí sobre Mesopotâmia. O canal Se Liga Nessa História, do professor Walter. São 2 vídeos, tá? Um é complemento do outro. Você vai digitar lá Mesopotâmia e rapidamente você vai identificar hashtag 1 e 2. Tá? Você assiste esses 2 vídeos, são 7 minutos cada. Você não vai se arrepender. Tá bom? E hoje nós vamos falar sobre Mesopotâmia. O que é essa palavra Mesopotâmia? Né? Na nossa última aula nós falamos que dos últimos períodos da história, da pré-história, se chamava Neolítico, certo? É no Neolítico que os homens, né, os grupos de homens e mulheres, eles deixam de ser nômades e passam a ser seminômades e em vários casos eles passam a ser sedentários. Essas comunidades de homens sedentários, elas vão formar pequenas civilizações, né, ou grandes civilizações também. Desculpa. Ou grandes civilizações. Começa simples, né, um pequeno vilarejo. Com o passar do tempo, ela vai se transformando em uma cidade grande e assim sucessivamente, tá bom? E aí você vai ter nesse período em que eles vão ficar mudando ou migrando de um lugar para o outro em busca de de boa terra, né? Agora eles são seminômades e nós vimos na nossa última aula que eles se estabeleceram às margens de rios, tá? Por que nas margens de rios? Porque é mais fácil a sobrevivência. Você tem o recurso da pesca, você tem água de fácil acesso, você tem uma margem fértil, né? Uma terra fértil por conta da água e dos insumos que a água tem, né? Então era muito mais fácil para eles se estabelecerem as margens de rios, tá bom? E a Mesopotâmia é exatamente isso, né? Nós vamos ver que ela fica, é uma margem, né? Um pedaço de terra fértil, que fica entre 2 rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Você pode ver aqui, ó, rio Tigre é esse rio aqui, ó, e o rio Eufrates. Essa parte aqui que nós estamos vendo, está escrito Mesopotâmia, até aqui, ó,
a gente chama de crescente fértil, tá bom? Professor, como que a gente conseguir identificar isso? A arqueologia ela é uma grande parceira da história. Então, através de vestígios arqueológicos e também de registro dessas primeiras civilizações, é que foi possível identificar onde que ficava essa Mesopotâmia. Né? Alguns historiadores falam que a Mesopotâmia é o berço da civilização, né? A maioria, na verdade. Então, de acordo com os vestígios arqueológicos e registro histórico, as primeiras civilizações ocupavam as terras que abrangiam parte do Oriente Médio e do Nordeste da África, tá bom? Para você ver mais perto como que estava localizada a Mesopotâmia. Tá bem aqui, ó. Aqui o rio Eufrates e o rio Tigre. A palavra Mesopotâmia ela é de origem grega, tá? E ela significa entre rios, né? Terra entre rios. A região da Ásia Ocidental, onde surgiram as mais antigas civilizações, é que atualmente corresponde ao Iraque, tá? Então, a maioria dos historiadores e pesquisadores acreditam que as civilizações surgiram, as antigas civilizações surgiram na Mesopotâmia. Quando que a Mesopotâmia, professor, passou a ser ocupada? Quando que surgiu aí grupos para ocupar essa área? Passou a ser ocupada há 5.000 anos atrás. Tá? Quem foram essas pessoas que ocuparam? Agrupamentos humanos se fixaram às margens do rio Tigre e Eufrates e aproveitaram as enchentes. Tá? Como é que acontece? Quando o rio sobe, ele enche. Vou dar um exemplo aqui da nossa região, na região norte, e mais especificamente aqui no Amazonas. No interior do Amazonas, quando o rio sobe o seu nível, ele traz com ele muitos nutrientes. E aí, quando ele desce, esses nutrientes ficam no solo, tornando esse solo fértil, ou seja, bom para a agricultura. No entanto, que nós temos no interior grandes plantações de banana, de melancia, de abacaxi, de mandioca, onde se produz a farinha, entenderam? Então, eles se estabeleceram às margens desse rio porque a enchente e a vazante dos rios é algo natural, ou seja, ela sempre acontece. Um rio ele nunca fica cheio, nunca fica sempre cheio e nem sempre seco. Uma hora ele enche, uma hora ele seca. Compreende? Então, quando ele enche, ele traz nutrientes, ele traz fertilidade. Quando ele seca, todos esses nutrientes ficam fixos no solo e tornam esse solo fértil, ou seja, bom para o plantio. Tá? Com o tempo, eles implantaram um organizado sistema de barragens para conter as forças de água, das águas e também tirar proveito dos recursos naturais. O que é isso, professor? O que eles fizeram com isso? À medida que o rio enche, você consegue desviar o curso de um rio, de um lago, seja lá o que for. Então, como que esses cidadãos aí da Mesopotâmia fizeram? Eles fizeram canais de irrigação. O que é isso? Você tem um rio. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês. Enfim, nós temos um rio, tá? Imagina um rio
E aí você tem uma plantação a 500 metros desse rio. Só que você não tem nenhum instrumento que possa levar água para regar essa sua plantação, que não seja baldes, por exemplo. Só que para você regar toda a sua plantação com baldes, você vai passar a vida inteira carregando água na cabeça e não vai conseguir regar toda a plantação, né? Então, o que eles faziam? Eles faziam canais, cavavam na terra, na margem desse rio, até chegar próximo à sua plantação ou à sua casa. Quando chegava próximo, eles faziam uma espécie de poço, tá? Né? Cavavam um buraco mais profundo, então essa água que saía do rio, ela descia por esse canal, né? Aqui no Amazonas a gente chama de rego, né? Caía por esse canal e desaguava lá no poço onde eles haviam cavado. Isso facilitava o transporte de água sem precisar utilizar da fossa. Ou seja, o próprio rio escorria essa água até onde eles queriam. Compreende? Então, isso foi uma invenção aí, né? Ou uma forma de minimizar o trabalho, de minimizar o trabalho deles. Então, com isso, eles continham, né, a força das águas e também tiravam proveito desse recurso natural. Mais uma vez aí, algumas cidades que se estabeleceram às margens desses rios, como Babilônia, Uruk, Ur, né, que era habitada pelos caldeus, Lagash, Nippur, Assur, Nínive, que é aquela cidade bíblica lá do profeta Jonas. Como funcionava essa economia dessa Mesopotâmia? Tinha dinheiro, né? Tinha valores. Então, aqui funcionava de forma agrária e pastoril, ou seja, eles plantavam e também criavam animais. O que eles plantavam? O que eles cultivavam? Cereais, como trigo e a cevada. Tá? Nessa região, o comércio, né, funcionava de maneira mais à base de trocas, porque nessa região era escasso de recursos naturais, ou seja, não tinha madeira e nem minérios. Tá? Então, era estabelecido com outros povos, como os egípcios e os fenícios. Então, eles faziam a base de trocas. E nesse período aqui, os meios de produção estavam sob o controle do Estado e dos templos, que na maioria das vezes representava a mesma coisa, né? Na nossa última aula eu falei que à medida que esses grupos eles iam se organizando, eles iam se tornando civilizações organizadas, era necessário que se colocasse um líder à frente desse povo. E esse líder, geralmente, ele representava tanto a parte política, né, como a figura de um rei, de um imperador, enfim, como a parte religiosa, não é? Ele também era sacerdote. Tá? Então, geralmente, eles estavam controlando tudo ao mesmo tempo. Como que funcionava essa sociedade? Como que ela estava dividida? Nós temos o Estado possuía grande parte das propriedades, ou seja, a nobreza, ou seja, o imperador, o rei, tá? Ele possuía grande parte dessas propriedades. A produção, ou seja, tudo que era produzido era feito por camponeses livres que pagavam altos tributos ao rei ou escravos. Tá? Então a sociedade estava dividida em três fases. Uma elite agrária, ou seja, os grandes proprietários de terra, né, de plantação, que eles eram chamados também de uma camada dominante.
os militares, os sacerdotes e o rei, que tem o seu reinado de forma teocrática. O que isso quer dizer? Em que Deus está no centro de tudo e que ele é o escolhido de Deus para ser o rei. Nós vamos ter uma camada intermediária aí, onde vão estar incluídos os artesãos, os comerciantes e também os agricultores livres. E a base dessa sociedade vai ser composta por escravos, né? A sua maioria prisioneiros de guerra. Eles lutavam muito por território. Então, cada vez que eles conquistavam um território, eles não matavam todas as pessoas que eles encontravam, eles levavam com eles para servirem de escravos nas suas plantações, nas cidades, nas casas e assim por diante. Eles tinham uma religião politeísta. O que é uma religião politeísta? É uma religião que acredita em vários deuses, tá? Não somente em um, como nós acreditamos atualmente. As cidades possuíam deuses particulares e por isso eles construíam grandiosos templos que serviam também de bibliotecas, armazéns de cereais e também de observatórios astronômicos. E também tinha uma série de finalidades, tá? Mas basicamente servia para essas três coisas aí. E a gente vai ver já já aqui um exemplo de como funcionava esses templos, de como era construído. Tá? A política, a Mesopotâmia, ela foi dominada por vários povos, mas os que mais se destacaram nesse período, como mais fortes e mais imponentes, os sumérios, que foram os primeiros, depois vieram os acádios, tá? O Império Babilônico, que vai ser dividido em duas partes. Nós vamos ter o primeiro Império Babilônico, depois vamos ter o segundo. Nós vamos ter os caldeus e também nós vamos ter, por último, os assírios. Eles vão dominar a Mesopotâmia por muito tempo. Tá? Mesmo dominado por vários povos, a organização social baseava-se na figura do rei, que era considerado um deus, né? A teocracia. O rei afirmava que a divindade deles o havia escolhido para ser o rei e fazer com que o povo não questionasse essa ideia, tá? Então aqui nós temos dividido de forma mais explicada como funcionava esses reinos, né? Aqui os assírios eles dominavam Nínive e Assur. Os babilônios eles vão dominar a Babilônia, né? Que era uma capital única. Os sumérios vão dominar Uruk e Nippur e os caldeus Ur e Eridu. Vão ser as cidades que vão se destacar aí nesses povos. Então, quem eram os sumérios? Sumérios. Os sumérios, eles foram a primeira civilização ou o primeiro povo a dominar a Mesopotâmia, a conquistar a Mesopotâmia, né? E aí, durante esse período em que eles estiveram na Mesopotâmia, eles fundaram algumas cidades essas que são importantes, né, no contexto histórico, como Uruk, né, uma das cidades sumérias, Lagash, Eridu, Nippur, são algumas cidades sumerianas de muita importância histórica. Né? Eles deixaram muitos vestígios históricos aí durante esse período. As cidades tinham autonomia religiosa, política e também econômica. Tá? Então, cada cidade agia de forma independente nesses três setores. Eles não tinham um governo unificado, porém, cada uma tinha a sua própria regra. Não existia propriedade privada da terra. Isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que um indivíduo não tinha posse da sua terra. Aquela terra poderia ser dele, mas também poderia ser de outra pessoa. Compreende? Ele não poderia dizer, isso aqui é meu. Não,
era de uso coletivo. Tá? O chefe político denominava-se patese. Os sumérios são responsáveis pela forma de escrita mais antiga que se tem conhecimento, que é a escrita cuneiforme. O que quer dizer isso, professor? O que quer dizer cuneiforme? Bom, eles faziam basicamente algumas peças em argila, barro, e com um instrumento parecido uma caneta, mas que na ponta tinha uma espécie de cunha, né, tipo com uma ponta um pouco mais arredondada, porém que pudesse fazer fendas nessa argila. Tá? Então, eles vão chamar de escrita cuneiforme por conta desse instrumento. E aqui está uma escrita cuneiforme. Tá? Pode ver. Não é um alfabeto, né, como nós conhecemos, porém eles desenhavam na argila, depois eles colocavam ela para assar, e aí o barro endurece e as formas que foram desenhadas e escritas permanecem sempre. Depois dos sumérios, nós teremos os acádios. Os acádios eles vão dominar a Mesopotâmia por volta de 2400 a.C. Tá? Eles vão ser liderados por Sargão I, e eles vão estabelecer o primeiro estado centralizado da Mesopotâmia. Tá bom? No outro império que nós vimos, os sumérios, eles não tinham um estado centralizado, né? Existiam várias cidades sumerianas, só que cada cidade possuía a sua independência política, econômica e religiosa. Já com os acádios, não. Vamos ter um império centralizado, um estado centralizado. Eles vão dominar os sumérios, porém, eles também absorvem a sua cultura. Tá? Essa é uma característica muito grande desses povos que vivem na Mesopotâmia. Quando a gente estuda Mesopotâmia, vocês vão ver mais lá na frente, vocês vão ver que eles têm basicamente a mesma crença religiosa, mas que muda em pouquíssimas coisas, e também a mesma estrutura política. Né? Por quê? Porque à medida que eles vão se dominando, eles vão absorvendo essa cultura para eles. Então, no final das contas, eles acabam tendo a mesma ideia cultural. Né? Eles adoram basicamente as mesmas formas de divindade, eles têm os mesmos procedimentos dentro da política. Né? Depois que os acádios dominam a Mesopotâmia e chegam a se instalar nela, outras invasões acontecem. Né? E aí o Império Acadiano cai por volta de 2100 a.C. Tá? Eles ficam aí com essa região por aproximadamente 300 anos, até que outra civilização domina os acádios. E aí nós estamos falando dos babilônicos, né? Nesse primeiro reinado, né? O primeiro império. A Babilônia se transformou numa das grandes capitais da antiguidade. O principal rei babilônico foi Hammurabi, nesse primeiro império. Né? Por que esse primeiro império vai se destacar aí dos demais? Porque nesse primeiro império nós vamos ter a figura do Hammurabi, e o Hammurabi ele vai ser o primeiro rei que vai elaborar um código de leis. Né? Essas leis elas vão ser escritas em uma rocha, um pedaço de pedra, e vai ser chamado de Código de Hammurabi. Esse código ele é baseado em um outro princípio antigo, que se chama o princípio de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Né? É uma forma de se fazer a justiça com as próprias mãos, sem ter um mediador. Né?
E o que quer dizer olho por olho, dente por dente? Muitos de vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? Olho por olho, dente por dente. É basicamente assim: se um indivíduo roubasse, ele perdia a mão. Se ele roubasse de novo, ele perdia a outra. E assim sucessivamente. Tá? É olho por olho, dente por dente. Se o indivíduo mata o meu irmão, eu, de acordo com a lei do Código de Hammurabi, tinha o direito de matar o irmão do assassino do meu irmão. Compreende? Então, esse, basicamente, era o Código de Hammurabi. Tá? E ele é baseado no princípio de Talião. Só que esse primeiro Império Babilônico ele vai ser vencido, vai ser derrotado por diversas invasões. Muitas invasões acontecem simultaneamente e aí eles acabam perdendo seu poderio por volta do século 16 a.C. Tá bom? E aqui nós temos ainda uma figura, né? Ou uma representação do Código de Hammurabi. Ele foi escrito em 3 línguas antigas para que todos pudessem ler. Esse daqui está localizado lá na França, no Museu do Louvre. Depois desse primeiro Império Babilônico, nós vamos ter os assírios. Os assírios eles vão dominar a Mesopotâmia e eles vão ser muito conhecidos por conta de serem um povo muito guerreiro. Tá? Os assírios anexaram territórios além do limite da Mesopotâmia, como a Síria e também o Egito. Eles não vão dominar somente a Mesopotâmia. Eles vão dominar a Síria e o Egito. Então, eles vão ser um extenso império. Né? Eles vão ter o seu apogeu, ou seja, o seu melhor momento entre os séculos 8 e 7 a.C. São considerados guerreiros ferozes. Os assírios impunham dominação pelo terror, diferente dos outros, né, que somente lutavam entre si e levavam os que sobreviviam como guerreiros, como escravos. Os assírios não. Eles saqueavam, ou seja, eles roubavam, né, eles entravam nas cidades e levavam tudo. Depois que eles tiravam tudo de valor, né, eles destruíam as cidades, destruía tudo, os muros, os portões, as casas, os templos, e aí eles depois massacravam os vencidos, ou seja, eles matavam os vencidos, né? Levavam somente o que fosse de valor para eles. Esse povo foi o primeiro a ter um exército organizado, por isso eles eram muito temidos também pelos outros povos. Eles vão desenvolver tecnologias como catapulta, que é aquele instrumento de arremessar pedras e outros elementos, e o ariete. O império entrou em declínio devido a uma série de sangrentas revoltas dos povos oprimidos. Isso significa o quê? Que à medida que eles iam vencendo, eles iam trazendo seus derrotados como escravos. Esses povos que eram escravizados, eles se revoltaram contra os assírios. E até que eles caíram, né? Tiveram seu declínio. E aí nós temos uma segunda parte do Império Babilônico agora, que vai ser representado dentro dos caldeus. Os caldeus vão derrotar os assírios e aí eles se aproveitam para dominar a Mesopotâmia. Tá bom? Quando eles dominam a Mesopotâmia, eles retomam novamente a capital Babilônia para eles. E aí nós consideramos essa retomada de Babilônia como o segundo Império Babilônico. O rei mais importante desse período foi o Nabucodonosor. Lembra da Bíblia, né? Ou da novela da Record, onde tinha o rei Nabucodonosor? Pois é. O Nabucodonosor ele vai ser conhecido por diversas formas.
Mas a primeira é por conta de suas obras grandiosas, né? Como o Jardim Suspenso da Babilônia. O que é isso? É que o Nabucodonosor ele tem a ideia de se plantar um jardim nos altos do seu palácio, tá? E isso vai ser conhecido mundial, vai ficar conhecido mundialmente, até os dias de hoje, é claro, né? E também os zigurate. O que é um zigurate? É um templo que parece uma torre com aproximadamente 215 metros de altura. Tá? O Nabucodonosor ele também é conhecido porque ele escravizou o povo hebreu num período conhecido como cativeiro babilônico. Esse cativeiro durou 40 anos. E aí nós temos uma imagem ilustrada de como que era o jardim suspenso da Babilônia. Além dos jardins, além das árvores e plantas, ele tinha uma vasta lista de animais exóticos aí de todas as partes do mundo antigo. E aí acredita-se que a Torre de Babel pode ser interpretada como um zigurate, construída aí no período da Nabucodonosor. Que ciência, né? E legado que esses povos deixaram para a gente. Né? Nós temos a matemática, né? A construção desses templos aqui ela envolve muita coisa. Ela envolve muita engenharia, muita matemática principalmente. Então eles dividiram o círculo em 360 graus, utilizavam equações de segundo grau para construir essas edificações. Eles foram os pais, ou seja, foram os inventores da astrologia e também serviram de base para a astronomia. São coisas totalmente diferentes, tá? A astrologia, ela trata de signos, né? Vocês já viram? Leão, Capricórnio, Áries, Câncer, Gêmeos, Touro, né? Uma parte mais mística, né? Astral, vamos dizer assim. E a astronomia, ela é baseada no estudo dos astros, né? Dos planetas, do Sol, da Lua, da própria Terra, tá bom? Eles foram responsáveis pela divisão do ano em 12 meses. Né? Eles estudaram e viram que o ano possui 12 meses e que a semana possuía 7 dias. E também que uma hora possuía 60 minutos e, consequentemente, 1 minuto e 60 segundos. Então, tudo isso é um legado lá dos povos antigos da Mesopotâmia, principalmente dos babilônios. Tá bom? Essa foi uma aula do professor Daniel Alves, esse slide. Pessoal, deu para entender o assunto. Eu espero que todos tenham compreendido a nossa explicação. Se você tem dúvidas sobre o assunto, manda lá no Clipe Escola. Digita a sua dúvida lá, fala comigo que eu respondo para você. Não fica com dúvida, tá bom? Leia todo o texto desse capítulo, responde as questões que eu já passei para você e na nossa próxima aula a gente se encontra para falar mais sobre a história. Beleza? Boa semana de aula. Fiquem com Deus e até a próxima.